Olá. Analisando ainda a estrutura do Código ROCO e a comparação com o Código de Processo Penal brasileiro, após a gente examinar as três relações, os três vértices da liberdade da prova, verdade real e livre convencimento, nós temos também uma outra aproximação que é correspondente àquilo que o próprio Franco Cordeiro chamava de lógica do contraditório deformado. E ela decorre naturalmente da hipertrofia da fase de investigação preliminar em relação à fase de instrução. Então, a predominância da fase preliminar acaba produzindo efeitos de controle sobre os meios de prova e, portanto, mesmo que a prova produzida em instrução, ela acaba sendo relativizada por aquilo que foi previamente determinado. Eu não vou seguir com esta lógica, com essa análise, porque de fato eu já examinei anteriormente. Né? Então, quando eu falei da hipertrofia da investigação preliminar, o resultado é a produção de um contraditório deformado. Né? Outro paralelo bastante significativo em termos da construção do pensamento processual penal italiano e brasileiro é, de novo, algo que para os italianos veio dos impulsos da escola positiva. Em outras palavras, significa dizer que os positivistas mantinham um discurso, especialmente Garofalo, um grande detrator da presunção de inocência, considerada um excesso, considerada um elemento advindo do iluminismo francês e, portanto, completamente descabido se atentadas às lógicas do próprio processo penal. O Vincenzo Manzini advertia que, no caso da presunção de inocência, as regras de experiência, inclusive, determinavam o oposto. Né? Se já houve prova suficiente para o réu ser denunciado, é justo que não se presuma ele inocente, que se houvesse presunção, seria a da culpabilidade. Né? Alguém que foi denunciado, que já tem elementos probatórios e, portanto, não se poderia jamais presumi-lo inocente, sim presumi-lo culpado. Essa era uma estrutura argumentativa que já aparecia perante a escola positiva, né? Referia aqui o Garofalo, e o próprio Garofalo, no final do século XIX, quando a ele é encomendada a redação de um projeto de código de processo penal, ele já alertava para os perigos do iluminismo francês e, dentre eles, o mais caro de todos era o da presunção de inocência. O Código de Processo Penal brasileiro, ele não tem o acolhimento, ele não acolhe a presunção de inocência. Mesmo que exista no artigo 386 uma menção à absolvição por falta de prova, nós temos que ler este artigo, em primeiro lugar, em consonância com o dispositivo do artigo 156, que determina que o juiz, na dúvida, deva reabrir a instrução, determinando a produção de um meio de prova capaz de preencher uma determinada lacuna. Portanto, o juiz deveria evitar o julgamento pelo indúbio pro réu, que é um marco, que é um elemento integrante da presunção de inocência, mas não se confunde com ela, porque a presunção de inocência também ela é composta de duas outras regras. Em primeiro lugar, a presunção de inocência ela determina que o ônus da prova é do acusador e o Código de Processo Penal determina o contrário, não determina a distribuição de regras de ônus probatório no processo penal, e também determina uma regra de tratamento, que é aquela que aparece na Constituição Federal, no qual ninguém pode ser considerado culpado senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, a presunção de inocência como postulado político, como o elemento político prefacial e prioritário do processo penal, determina três regras. Né? Desse postulado político da presunção de inocência se extraem três regras. Uma regra de juízo endereçada ao juiz de que ele não deve condenar quando possua dúvidas, de que ele deva tratar como inocente aquele acusado até uma decisão transitada em julgado. E três, que o ônus da prova compete integralmente à acusação e não ao acusado. Então, a presunção de inocência ela não aparece no Código de Processo Penal e continua não aparecendo, a não ser sob uma forma
uma forma limitada à regra de juízo. Mesmo assim, essa regra de juízo sofre, por seu turno, as influências importantes do artigo 156 do Código de Processo Penal. Então, no caso italiano, nós vamos perceber que há uma penetração profunda do pensamento da escola positivista no tecnicismo, é a segunda, então, interferência direta dos discursos positivistas para os tecnicistas. O primeiro deles foi a prisão, sobre o discurso sobre prisão preventiva, agora reaparece sob a forma da prisão preventiva. E no caso brasileiro, a doutrina da época se encarregou de sustentar essas mesmas balizas, especialmente no campo da discussão em torno da quantidade da prova. O discurso que se tem ainda é de que compete o réu provar as excludências de ilicitude ou de culpabilidade. Mas o crime é uma entidade única, né? Nós dividimos o crime de maneira analítica em tipicidade, em ilicitude e culpabilidade. Mas do ponto de vista da integração processual do fenômeno, o fenômeno é único. O Ministério Público é encarregado de provar a prática de um crime. Então, quando a defesa alega a excludente de ilicitude, cumpre ao Ministério Público desfazer, né, essa lógica, que é uma lógica das provas, que é uma lógica na qual o Ministério Público tem que provar a autoria e a materialidade, provando o crime. Esse é o elemento que não pode ser dicotomizado, que não pode ser esfacelado. O Ministério Público só precisa provar a tipicidade. Mas como assim? Isso é absurdo. É absurdo. Então, essa lógica de desprezo pela presunção de inocência se mantém ativa ainda hoje através da distribuição dos ônus de prova. E se mantém ativa também pelas posturas, muitas vezes reacionárias, que nós vamos encontrando, que tocam criticamente na presunção de inocência como regra de tratamento. A possibilidade da execução provisória da pena é simplesmente a renúncia ao que está escrito na própria Constituição, em homenagem a um sentimento de impunidade, que mais do que como sentimento não pode sequer ser quantificado, e que tem esfacelado uma regra de natureza constitucional. Então, embora se tenha revertido, o próprio STF se tenha revertido o julgamento, um julgamento apertado como foi, acaba provocando efeitos drásticos, até mesmo porque em breve nós enfrentaremos uma reforma que será de caráter legislativo ou de emenda constitucional sobre essa questão. Além disso, além da expulsão da presunção de inocência e de próprias subversões à lógica, é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em que essa decisão aplica a teoria da carga dinâmica da prova no crime de receptação, dizendo que, naquele momento, quem tem melhores condições de fornecer prova é a defesa, e é a defesa que tem que se desincumbir do ônus de demonstrar a inocência do acusado. Então, de novo, por um fator, por uma teoria de processo civil que é buscada para julgar o caso, para ser aplicada no caso, nós temos a mesma lógica que é a lógica dos italianos lá do século XX, dizendo que a presunção de inocência não deve ser presumida exatamente o contrário. E foi exatamente o que fez o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, claro, não dizendo que é uma presunção de culpabilidade. Não disseram que é uma presunção de culpabilidade, disseram que há uma carga dinâmica da prova. Mutatis mutandis fizeram a mesma coisa que os italianos lá. Ademais, há uma figura que existia no Código Rocco, que era a possibilidade de reduzir a publicidade do processo. E exatamente como nas disposições, nas partes finais do nosso Código de Processo, o juiz pode determinar por questão de ordem pública a redução da publicidade. Então, me parece que, de novo, e engraçado porque as redações de ambos os dispositivos são muito, mas muito parecidas. São muito parecidas. Logo, a influência do Código italiano ela é grandiloquente aqui.
O Código Rocco, no artigo 184, determinou que todas as nulidades eram sanáveis na forma da lei. O artigo 563 do Código de Processo Penal, ele determina que não há nulidade se não houver a demonstração de prejuízo. Apesar de nós termos fórmulas legislativas que são diferentes, no caso brasileiro, a demonstração de prejuízo, na forma italiana, a sanabilidade geral dos atos, de acordo com leis especiais ou artigos específicos, nós vamos verificar que em ambos os modelos nós vamos encontrar um registro de saneabilidade geral dos atos processuais, ou o que se poderia chamar de uma relativização das nulidades absolutas, ou seja, de que as nulidades devem ser tratadas como se relativas fossem. Portanto, o que está em jogo é a possibilidade de os atos processuais penais nulos serem salvos por um princípio de sanatória geral. O ministro Rocco, o ministro de Justiça italiano, falava que era necessário desflorestar a selva de nulidades. E, mutatis mutandis, quando o Francisco Campos escreve a exposição de motivos do nosso código e trata das nulidades, ele cita textualmente o Rocco, ele cita textualmente o ministro da Justiça, Alfredo Rocco, falando da necessidade de desformalizar o processo penal. Portanto, no que diz respeito às nulidades, o modelo brasileiro é muito similar ao modelo italiano quanto às consequências extraídas do sistema, ou seja, de que o sistema brasileiro é um modelo em que as sanatórias, ou existe uma sanabilidade geral dos atos processuais penais, que dificilmente nós vamos encontrar uma anulação de atos. E mais do que isso, se já não bastasse a aproximação entre os modelos, embora a fórmula brasileira vá se abeberar no modelo francês, mas no modelo francês desenvolvido a partir das ordenações de Toulouse de 1670, que é o monumento histórico francês mais bem apurado do inquisitorialismo. Então, 1670, a elaboração de 1670 é a elaboração mais apurada da Inquisição Francesa. E lá existia um princípio chamado nullité sans griffe ne peut rien, ou nulidade sem prejuízo não pode ser decretada. Que depois, em termos linguísticos, como a gente sabe, as fórmulas linguísticas elas evoluem com o tempo. Esta é a constatação do famoso linguista suíço chamado Ferdinand de Saussure. Saussure trabalhava a linguagem em dois campos, o eixo sincrônico, que é o eixo da relação significante-significante, de como a língua ela se estabelece em relações estáticas, mas num segundo eixo, que é o eixo diacrônico, que é o eixo da mudança linguística com a passagem do tempo. Então, esse princípio de nullité sans griffe ne peut rien é alterado para pas de nullité sans griffe, ou seja, que não há nulidade sem prejuízo, que é a mesma coisa. Então, há uma manutenção da ordem inquisitorial. E, aliás, embora não esteja falando aqui de nulidades, para o professor Franco Cordeiro, a característica fundamental do modelo inquisitorial é o amorfismo, a sua tendência ao amorfismo, ou seja, o seu desprezo pela forma processual. Ora, nesse modelo que se desenvolveu na Europa, que é o modelo continental, modelo napoleônico, modelo misto, o sistema de nulidades mantém vivas as chamas inquisitoriais, no duplo sentido das condenações, mas, sobretudo, também da aversão à forma processual. Esta aversão à forma processual acaba coincidindo, portanto, com o primado da relativização absoluta das nulidades no processo penal e que o STF, desde a década de 90, a ampliou. O STF acabou, por exemplo, num voto emblemático do ex-ministro Sepúlveda Pertence, reconhecendo que a demonstração de prejuízo deve se dar também para as nulidades consideradas absolutas. Em votos mais recentes,
aplicando uma jurisprudência desenvolvida no âmbito do STJ por um ministro chamado Humberto de Barros, o STF acabou reconhecendo que deve operar também no plano das nulidades absolutas o princípio da boa-fé objetiva, o que a parte não pode deixar para depois a arguição de uma nulidade, havendo, portanto, a preclusão, mesmo que sejam de nulidades ditas absolutas. Nessa lógica, portanto, de correlação entre sistema processual penal brasileiro e italiano, as nulidades elas permitem claramente verificar-se um continuismo ou a adoção de um modelo de aversão à forma processual. Uma outra aproximação entre sistema italiano e modelo brasileiro é correspondente hoje ao artigo 383 do Código de Processo Penal, que apesar de ter sido reformado, mudou para que nada mude, ou como diria a famosa expressão do Tancredo de Lampedusa, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. A nova redação dada em 2008, o artigo 383, não mudou nada. E, basicamente, o 383, a chamada emendatio libelli, não é mais do que a possibilidade de o juiz condenar alguém alterando a classificação jurídica do fato, alterando o objeto do processo e alterando a imputação. Primeiro, o objeto do processo é a imputação. O que é a imputação? Imputar alguém atribuir responsabilidade penal. E a atribuição de responsabilidade penal ela é baseada em dois fatos, em dois elementos. Primeiro, o fato naturalístico. Porém, o fato naturalístico jamais existirá por si mesmo. O fato naturalístico ele não é objeto de processo. O que nós trabalhamos, ou o material que se trabalha no processo penal enquanto objeto, é o fato naturalístico atualizado pela classificação jurídica que a ele é dada. Então, o professor Gustavo Badaró chama de fato processual. É um fato ao qual se reinterpreta à luz de uma ordem, de uma determinada norma jurídica. Portanto, quando a gente trabalha, por exemplo, com um crime de homicídio, o matar alguém não é um fato natural, ele é um fato natural ao qual recai uma classificação ou uma determinada questão de direito. Bom, em sendo assim, em primeiro lugar, a cisão entre questão de fato e questão de direito é uma abordagem que apenas sobrevive nos cantões mais afastados da metafísica, essa mesma metafísica que era bem criticada por ninguém menos do que Fernando Pessoa, dizendo que é uma questão para acomodados. A metafísica mantém a cisão entre questão de fato e questão de direito, mas como bem demonstrou na sua tese de doutorado o filósofo do direito Castanheira Neves, há uma inscindibilidade intrínseca entre fato e norma. Não há fato que interesse ao direito que não seja o fato normativo, esse fato requalificado pela norma. Para além do aspecto filosófico que impõe tudo isto, né, o artigo 383, que é um artigo inspirado no modelo italiano, que o juiz pode condenar por fato diverso, ele não tem a menor sustentação quando, por exemplo, nós verificamos que existem crimes que sequer possuem fatos naturais, que são crimes que são integralmente normativos, como é o caso, por exemplo, da sonegação fiscal, da evasão fiscal. Qual é o fato natural? Nenhum, porque tributo é uma criação do direito. Não existe um tributo em sentido natural, senão que tributo é uma criação absolutamente normativa. É um delito absolutamente normativo. Portanto, nos crimes normativos sequer existiria fato natural ao qual se reportar. Daí porque muitos autores, de forma crítica, falando sobre a emendatio libelli, recorrem ao brocardo romano de que narra-me factum dabo tibius, narra-me o fato que eu dar-te-ei o direito. Ora, isso é impensável numa teoria complexa do direito, e mais considerando crimes que são essencialmente normativos.
Na exposição de motivos do Código de Processo Penal, o Francisco Campos trata do artigo 383 como a possibilidade de uma decisão penal ultrapetita. Se os processualistas civis não estão de acordo com isso, porque há uma violação à ideia de congruência entre acusação e sentença, ou entre pedido e decisão, ora, o que se poderia falar dos juristas, dos processualistas que admitem impossível que o réu seja acusado por lavagem de dinheiro e resulte, ou melhor, seja acusado por uma evasão fiscal e resulte condenado por evasão mais lavagem. Então, esta situação permanece integral, tal qual desenvolviam os penalistas e processualistas italianos do século XX, e que nós mantivemos viva a tradição, mesmo que tenhamos mudado o artigo 383, ele continua dizendo exatamente a mesma coisa. Pode-se condenar no Brasil hoje ultra ou extra petita, fora do pedido. O artigo 383 é considerado, ou deve ser considerado, a mais absoluta violação ao princípio de correlação. E, para além do que eu menciono, é importante dizer que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, num caso chamado Dracic, condena a Itália justamente porque um juiz é condenado por uma modalidade de corrupção, que não é aquela contida na acusação. O tribunal reputou que aquela fórmula acusatória correspondia, em realidade, a uma corrupção qualificada e, portanto, condenou ele a uma pena maior do que aquela prevista no tipo penal que o Ministério Público pedia a condenação, e aí o Tribunal Europeu de Direitos Humanos anula a decisão italiana, dizendo que o réu tem o direito de se defender também das qualificações jurídicas, né, e não só dos fatos. Então, aqui claramente há um direito ao contraditório sobre matéria de direito, se a gente fizer a cisão. Então, o contraditório deve se fazer atuar sobre a integralidade da imputação, que é a base fática requalificada pela norma jurídica. Não se pode mudar, num processo penal democrático, as classificações jurídicas sem que elas sejam revestidas ou sejam retrabalhadas na acusação. E ainda, como último paralelo que eu faço entre o processo penal italiano e o processo penal brasileiro, há que se observar o ônus da prova. O artigo 156 determina o ônus da prova como distribuído, né? O ônus da prova incumbe a quem a alegar, é o caput do artigo 156. E, de fato, aqui o réu teria, à luz da jurisprudência da época, à luz dos italianos do século XX e também à luz de vários processualistas penais brasileiros, que também pouco críticos em relação a essa estrutura, advogam que o réu deve provar as causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade. Quando, em processo penal, o crime é uma entidade única, quando, em processo penal, a carga da prova é integralmente distribuída para o lado da acusação, já que o crime é fenômeno único e as distinções entre elementos do crime, ela é apenas didática. Ela serve apenas para estudo individualizado das categorias penais e nunca por fatores que poderiam ser destrinchados e que poderiam, em tese, constituir em elementos probatórios autônomos entre si. Essa autonomia da culpabilidade, da ilicitude em relação à tipicidade, ela é fictícia, artificial e criada para dar sustentação e vazão ao modelo autoritário italiano que permanece, inclusive, ainda hoje, né, no cenário jurisprudencial brasileiro e no cenário também doutrinário. Como último esforço aqui, para finalizar os pontos, como foi possível nós mudarmos a linguagem, que era a linguagem autoritária mais expressa, né, dessas que nós importamos da Itália no século XX e que também permaneciam na nossa doutrina da época? Como foi possível nós, mesmo com a Constituição de 88, mantermos uma certa aderência ressignificada em linguagens autoritárias, ou autoritarismos contemporâneos, ou autoritarismos cool,
para usar a expressão do Zaffaroni. Ora, a minha hipótese de trabalho é de que a noção de instrumentalidade do processo responde a todas essas perguntas. Em primeiro lugar, a instrumentalidade do processo é uma lógica de que o processo, e também o processo penal, deve atender a finalidades metajurídicas. O processo serve para atingir finalidades outras que não aquelas intrínsecas ao direito. Quem é responsável pela obra mais bem acabada sobre a instrumentalidade do processo, que é um dos aportes, ou um dos alicerces da Escola Processual de São Paulo, defensores da teoria geral do processo, é o Cândido Rangel Dinamarco, numa obra chamada Instrumentalidade do Processo. E ali, a noção de instrumentalidade do processo será executada, criada e articulada em regime simétrico à concepção de unidade do poder nacional da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, criada na ditadura pós-64, em aproximação ao War College de Washington, e que recebeu uma ajuda significativa dos Estados Unidos na sua confecção aqui no Brasil, estabeleceu como prioridade a formação de uma elite brasileira, primeiramente só militar, e depois que se expande para os civis. Mas essa Escola Superior de Guerra, ela, ao abordar o fenômeno do poder nacional, vai trazer determinadas dimensões do poder, que são as dimensões políticas, psicossocial, econômica e militar, e que, de forma interessante, o professor Dinamarco as reconhece e cita textualmente que a concepção dele de poder é exatamente a mesma da Escola Superior de Guerra. Uma, porque ele é um oriundo, um egresso da Escola Superior de Guerra, e dois, num texto expresso, chamado Processo de Conhecimento e Liberdade, ele faz referência textual à Escola Superior de Guerra. Quando o Cândido Rangel Dinamarco descreve o processo, né, ele vai dizer que o processo deve atender a finalidades que se dão em escopos sociais, ele chama isso de pacificação através do processo. Veja que o problema já de pacificação e militarismo andam lado a lado. Né? Então, se o processo serve para pacificar, é porque ele tem que atender uma lógica militarizada. Segundo, o processo serve para educar as pessoas. Ora, quem quiser verificar o papel da educação e da relação do Estado ético fascista com esta educação, deve ler o principal filósofo fascista da época, chamado Giovanni Gentili, que trará em questão a educação como uma das obrigações do Estado ético italiano. E mais do que isso, na lógica da Escola Superior de Guerra brasileira, um dos elementos do poder nacional, o psicossocial, também se atinge através da chamada guerra psicológica, que era voltada contra o comunismo, mas também para a educação cívica e moral. Educação através do processo. E ainda sustenta o Dinamarco que o processo deve desenvolver escopos políticos, como o poder, a liberdade e a participação dos cidadãos. E no campo jurídico, o direito, a instrumentalidade do processo deve ser lida como efetividade do processo e instrumentalidade das formas. Esta mesma teoria que aparece como defendida em vários julgados de tribunais Brasil afora, como sendo democrática. Desformalizar é o objeto da instrumentalidade das formas em sua versão negativa, efetividade do processo em sua versão positiva. Em resumo, desformalizar e punir. Esta é a instrumentalidade do processo. Eu quero finalizar agradecendo a atenção de todas e todos, dizer que foi um prazer poder falar um pouco de autoritarismo em processo penal. Enfim, queria dizer que é um prazer e eu fico à disposição de todos e todas para, querendo tirar mais dúvidas. Eu vou deixar posteriormente aí o meu e-mail com o SEI para que vocês possam entrar em contato. Então, tá bem.
Tchau, tchau para todos e todas.